A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Eu quero falar a respeito do pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, quero falar na questão porque eu sou pré-tribulacionista e quero explicar na questão Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, ok? Então, primeiro vamos escutar esse versículo, Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Naqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra irão chorar e verão o Filho do Homem descendo das nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. Os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Pronto, até aqui para a nossa meditação. Então, em primeiro lugar, eu sou pré-tribulacionista, creio que o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. E depois Jesus virá, no final, depois da grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, Jesus virá para Israel. Salvação de Israel está lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo. E julgamento das nações está escrito no livro de São Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, onde ele vai separar bode e ovelha. Ok? Então nós vemos aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Então aqui mostra que aqui haverá um julgamento, uma separação entre bode e ovelha. Então, na visão pré-tribulacionista, porque eu sou pré-tribulacionista, primeiro, eu quero dizer que em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, nessa questão aqui de vigilância, a pergunta se faz essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Nós sabemos que vigilância é para hoje. Então, se é para hoje, aqui diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, está falando aqui de vigilância para a volta de Cristo. Se é vigilância, é para hoje, não é para amanhã. Então, Mateus capítulo 24, versículo 42, fala de vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, fala que ele virá depois da grande tribulação. Então, qual é a questão aqui? A questão é, se Jesus vem depois da grande tribulação ou Jesus vem a qualquer momento. Primeiro, por que eu sou pré-tribulacionista? Porque nós aguardamos a Jesus a qualquer momento. Porque quando fala de vigilância, é para hoje, não é para amanhã. Então, arrebatamento da igreja será a qualquer momento. Essa é a questão. Agora, na questão, quando Jesus vem depois da grande aflição, que significa depois da grande tribulação, para nós, como pré-tribulacionistas, não é arrebatamento. É julgamento das nações. Então, essa é a diferença entre o pós e o pré-tribulacionista. Porque na visão pós, Jesus só vem depois da grande tribulação. E quando ele vier, haverá arrebatamento, julgamento e destruição dos ímpios. Então, veja a questão. Primeiro, se Jesus só vem depois da grande tribulação, então a pergunta se faz essa: vigilância é para hoje ou é para amanhã? Ok? Então você que é pós-tribulacionista possa responder: a vigilância é para hoje ou para amanhã? Porque nós vemos 4 tipos de vigilância. Primeira vigilância: vigiai sobre o diabo que está ao vosso derredor. Essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Segunda vigilância: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu pergunto, essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Terceiro,
Vigiais, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Existe a morte súbita. A morte súbita vem a qualquer momento. Então essa vigilância sobre a morte é para hoje ou é para amanhã. E quarto, vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Então está falando da vinda dele, ok? Se está falando da vinda dele, então a Bíblia fala de vigilância. Aí eu pergunto, essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Nós sabemos que é para hoje, mas na visão pós-tribulacionista, ele não crê que Jesus pode vir a qualquer momento. Jesus só vem depois da grande tribulação. E quais são os sinais que estão faltando ainda para depois Jesus vir, depois da grande tribulação? Primeiro, o anticristo. Segundo, a grande tribulação. Terceiro, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Está faltando. As duas testemunhas que vão pregar o evangelho vai morrer, vai ressuscitar em praça pública. Também o evangelho vai ser pregado no mundo todo. Já foi pregado? Não. Mateus capítulo 24, versículo 14. Quando este evangelho será pregado no mundo todo. E ainda não foi pregado. Também Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14. Uma grande multidão que vai morrer por não negar a Cristo. Será no período da grande tribulação. A grande tribulação já começou? Não. Também a marca da besta. Vai ser obrigatório comprar, vender quem tiver a marca da besta. Aqueles que negar a marca da besta vai ser perseguido e morto. Já está acontecendo perseguição sobre a marca da besta? Pessoa morrendo? Não. Então, para que vigiar hoje a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Você que é pós-tribulacionista, como é que você explica essa questão? Vigilância é para hoje, mas Jesus só vem depois da grande tribulação. Então, para que vigiar hoje a respeito da volta de Cristo? Eu sei que nós devemos estar em santidade. Nós devemos estar em vigilância contra o diabo, isso eu sei. Vigilância contra o pecado também eu sei. Vigilância sobre a morte. Mas sobre a volta de Cristo, somente o pré-tribulacionista aguarda o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Mas na visão pós, a visão pós não está aguardando o arrebatamento a qualquer momento, porque Jesus só vem depois da grande tribulação. Esse é o primeiro ponto que eu posso deixar, a questão da vigilância, que só serve somente para o pré-tribulacionista. Como é que eu posso dizer que eu posso dizer assim, nós também estamos em vigilância? Olha, vigia, mas Jesus não vai vir agora, só vai vir depois da grande tribulação. Imagine só se foi no tempo de Noé. Acontecesse novamente. Aí, Noé dizendo assim, olha, prepara que Deus vai mandar o grande dilúvio. Só que a questão, a arca não tivesse pronta. Então, se a arca não estiver pronta, para que vigiar? Agora, depois que a arca estivesse já pronta, aí sim, porque o dilúvio poderia acontecer a qualquer momento, mas com a arca pronta. É a mesma coisa, outro exemplo, se o ladrão chegasse na sua casa e dissesse assim, eu vou roubar a sua casa só daqui a 30 anos. Aí você liga para a polícia e diz assim, eu fui ameaçado, o ladrão vai roubar minha casa. E a polícia vai dizer assim, quer que eu mando aí um camburão? Aí você vai dizer, não, não manda agora não. Por que não? Porque ele só vem daqui a 30 anos. Não tem lógica. Vigilância é para hoje, não é para amanhã, ok? Então essa é a questão que eu deixo para o pós-tribulacionista. Segunda questão, João capítulo 14, versículo 1 ao 2, quando é que a igreja irá para o céu? Na visão pós, a igreja sobe e desce. Encontra o Senhor nos ares e desce e não vai para o céu, ok? Então, quando é que a igreja irá para o céu? Terceira pergunta é, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala do julgamento das nações, separação entre bode e ovelha. Primeiro, esse julgamento será aonde? Na terra ou nos ares? Porque Paulo diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Mas esse julgamento não é nos ares, é na terra. Então, a pergunta se faz, a igreja vai encontrar Jesus aonde? No céu ou na terra? Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Então, essas perguntas que eu deixo para o pós-tribulacionista responder. Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.